Pastor, só interrompendo só para continuar no assunto aqui, talvez tenha pessoas que estão passando agora pelo mesmo processo. E o divórcio traz um sentimento de culpa terrível, principalmente para aqueles que cresceram na igreja. Tem gente que acha que não há mais salvação para ele, tem gente que praticamente o diabo está forçando ela a se entregar ao alcoolismo, às drogas, porque acha que está perdido. Como vencer o sentimento de culpa? Olha, é complicado, porque nós somos criados na Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja tradicional e a gente é forjado a essa regra, essa regrinha, né? Muito conhecida. O que Deus uniu não separe o homem. Eu jamais farei apologia ao divórcio. Né? Eu sempre disse isso muito claro para meus filhos. Eu sou totalmente contra o divórcio, mas eu sou muito mais contra uma mulher sendo humilhada por um homem, espancada por um homem. Não separa porque o ministério... Não consigo aceitar isso. Porque quando nós jogamos essa regrinha dizendo porque o que Deus uniu não separe o homem, eu fiz mais de 200 casamentos durante o meu ministério e tinha gente que chegava na minha frente no altar para eu fazer o casamento que eu não precisava ser muito espiritual para ver que aquilo ali não ia dar em nada. Porque aquilo ali não foi Deus que uniu. O cara estava se unindo aquela mulher ou pela beleza do corpo dela ou dele, ou então pela grana que ele tinha ou ela tinha, ou então por pressão da família, ou então por pressão da igreja, mas muito difícil que era Deus que estava unindo aquilo ali, entendeu? Então nós usamos essa regra. Eu falo sobre divórcio o seguinte, eu não quero entrar nessa tese porque teológica nós iríamos debater aqui mais um dia, mas eu digo assim, Paulo foi o que mais falou sobre o divórcio, e ele falou ainda de uma forma rasa, né? Jesus também falou alguma coisa, mas eu tenho um conceito para mim, Fábio, tá? Esse é o meu conceito, posso estar errado, que o divórcio é algo tão delicado que Deus julgará cada um. Até porque cada caso é um caso. Tem gente aí que se não tivesse divorciado, hoje já estava debaixo da terra. Muitas mulheres não tivessem feito o divórcio, estariam debaixo da terra. E algumas morreram, porque deram ouvido a líderes aqui e ali e sustentaram um casamento morto e foram para a cova. E outras, eu não vou me divorciar. Mas não divorcia, mas o casamento na verdade não existe. É um casamento de fachada. Eu te pergunto, adianta o que isso? Mas dentro do nosso meio o que mais tem é isso. Não vou divorciar por causa do ministério. E vai levando aquele casamento morto que você sabe que ali não existe nada, nem amizade não existe. Porque em alguns casos a pessoa mora numa casa e o outro mora na outra já. Mas se você está passando por isso e na tua vida está com culpa, eu quero dizer para você que o Senhor está aqui para te restaurar. Restaurar a tua mente, restaurar o teu coração, principalmente se não foi você que causou nada disso. Então o Senhor vem com a sua mão de misericórdia sobre a tua vida e diz, não temas, meu filho, porque eu sou contigo. Esforça-te porque eu te ajudo. Não é o fim para a tua vida, pelo contrário, é o começo, é o recomeço da tua história. Escrever novamente tua história na presença do Senhor, e ainda que os homens te condenem, o Senhor te abraça. Ainda que os homens queiram distância de você, Deus te afaga com o seu olhar de bondade e de misericórdia. Então creia nisso e não viva de forma alguma acusado. Tá? Confessa ao Senhor, peça perdão a quem você tiver que pedir, de pessoas que você magoou e feriu, peça perdão ao Senhor e se lance aos pés da cruz, que é o melhor lugar para você ficar. Aos pés da cruz é o melhor endereço para você ser curado e restaurado. Que Deus tenha misericórdia de você, da tua vida, da tua família, dos teus filhos. E eu te digo mais, não é porque você se divorciou, e aqui vai uma palavra muito séria, Fábio. Sim. Por exemplo, esses dias alguém falou assim para mim, nossa, Eli, eu acho lindo o jeito que os teus filhos te tratam. Aí eu disse para ele, sabe o que é isso? Ele falou, o quê? Sementes. Eu plantei. Eu nunca abandonei meus filhos. Eu fico mordido com essas pessoas, e aí eu estou falando dentro da igreja, e aí eu estou falando inclusive de alguns PRs, né? Evangelista, presbítero, que passam por isso, primeira coisa que faz, constitui outra família e abandona a primeira. Irmão, se eu pegar um camarada desse na esquina, eu vou dizer umas verdades para ele. Porque não existe ex-filho, tá? Não existe. Existe ex-esposa, ex-marido, ex-filho não existe, ex-neto. Não existe, meu irmão. Você tem que cuidar deles, proteger eles ao máximo que você puder, porque eles não têm culpa, pelo contrário, eles são vítimas. Então cuide dos teus filhos, porque quando você ficar velhinho, e essa é a minha esperança, tem misericórdia, Senhor, que quando você estiver velhinho, é eles que vão cuidar de você. É eles que vão atender você. É eles que vão dar o calço que você precisa, né? O refrigério, né? Lógico, você tem esposa e tudo mais, mas os filhos são aqueles que chegam, pai, precisa de alguma coisa? Pai, estou aqui, pai. Eu sempre falo para meus filhos, eu trato muito bem o meu pai. E eu não trato por interesse, eu trato porque eu amo o meu tatinha. Amo de paixão.
Mas eu espero que no futuro, os meus filhos, eles me tratam muito bem hoje, mas que no futuro, quando eu chegar à idade do meu pai, que fez 89 anos, agora dia 31, que eles me tratem pelo menos 20% daquilo que eu faço pelo meu pai. Não só eu, todos os meus irmãos sempre estão ali acocando meu pai, protegendo ele, paparicando. Se tem um velhinho paparicado, esse é o meu pai, esse é o nosso Tatinha, que eu amo de paixão. Perfeito, pastor. Que tremendo. A gente podia encerrar o podcast. E nem falamos, hein? Ai, Jesus. Olha aí, tu me fez chorar aqui, homem. Meu Deus do céu. Irmãos, eu quero repetir. Filhos são heranças. Pelo amor de Deus, se você passou por um processo desse, está levando nesse rodo o mesmo desprezo que você deu lá pro teu ex-esposo, ex-esposa, você está dando pro teu filho, você vai pro inferno. Vai resgatar o teu vínculo com teus filhos. Esse é eterno, esse vínculo. Os teus filhos, sangue do teu sangue, eles não têm culpa de nada. Ah, mas eles ficaram do lado da mãe. Ah, ficaram do lado do pai. Não importa. Não importa o lado que ficaram. Procure se aproximar dos teus filhos, se perdoar com eles e andar com eles, porque esses filhos, eles são heranças de Deus na nossa vida. E você precisa cuidar deles.